Olá, o Senado Notícias Revista está no ar. O Senado aprovou o projeto que cria o governo digital. A proposta, que agora aguarda sanção presidencial, tem a intenção de tornar o setor público mais eficiente. Durante a sessão, os senadores ainda iniciaram a discussão da PEC emergencial, mas a votação ficou para a próxima quarta-feira. Sem consenso, a votação da PEC emergencial, que prevê, entre outros pontos, a volta do auxílio emergencial e cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, estados e municípios, foi adiada para a próxima quarta-feira. A previsão era de que o relatório da proposta fosse lido, mas o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, aceitou um acordo para que a leitura ficasse para terça-feira, atendendo aos pedidos da oposição. Mesmo sem a apresentação do relatório, o tema repercutiu no plenário. Vários senadores defenderam a urgência para que seja autorizada a retomada do pagamento do auxílio emergencial. É um pedido para que a gente trate daquilo que é relativo ao auxílio emergencial em um projeto e o restante do assunto num projeto autônomo. Manifesto apoio à pretensão de senadores que pretendem desvincular o auxílio emergencial da PEC emergencial. Creio que o ajuste fiscal deve ser debatido com mais profundidade e, para isso, nós temos comissões já instaladas, a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós compartilhamos a tese dos senadores que defendem distinguirmos as matérias, votarmos nesse regime de urgência o auxílio emergencial e discutirmos o ajuste fiscal nas duas comissões. Um ponto polêmico que foi questionado pelos senadores é o que acaba com os mínimos constitucionais para gastos com saúde e educação. Nós achamos que a emergência é social, é de vida, é de fome, de combate à fome, e não emergência fiscal, como quer o governo. Que o governo está aberto ao diálogo, o governo está ouvindo todos os senadores, está dialogando com todas as lideranças da base e da oposição, para que a gente possa construir um texto que, se não for possível uma unanimidade, um consenso, que seja de um entendimento amplo. O governo reconhece a urgência de se viabilizar o auxílio emergencial, mas, por outro lado, um país que tem já de dívida contraída quase 90% do seu PIB, é um país que precisa reforçar os conceitos da responsabilidade fiscal, da sustentabilidade da dívida. Ainda na sessão desta quinta-feira, os senadores aprovaram um projeto do governo digital, que busca aumentar a eficiência na administração pública, unificar bancos de dados para facilitar o acesso a informações e simplificar processos. Tudo isso por meio da informatização. O texto permite o compartilhamento de documentos digitais entre diferentes órgãos e a emissão de atestados, certidões e diplomas em meio digital. Os usuários também podem acessar os serviços dos órgãos públicos por meio de tecnologias de amplo acesso. Que o direcionamento pela prestação digital dos serviços públicos por meio da iniciativa denominada Governo Digital tende a reduzir custos para a administração pública, possibilitando a expansão dos serviços e a promover o fortalecimento da cidadania pela maior participação popular. Termina segunda-feira o prazo para apresentação de emendas ao Orçamento Geral da União de 2021. As comissões permanentes do Senado já começaram a discutir e votar as emendas. Com a votação do orçamento atrasada em 2 meses, a primeira missão das comissões permanentes após a instalação não poderia ser outra: votar as emendas ao texto, ou seja, as sugestões de onde aplicar recursos do orçamento. Cada comissão pode apresentar de 4 a 8 emendas, dentro de sua área de atuação. Apresentei o meu relatório na CAI. Para análise dos senadores, foram apresentadas 41 emendas, muitas delas iguais, e por unanimidade foi aprovado o relatório. Mas o foco principal foi a micro e pequena empresa. É uma pauta unânime do Senado Federal, da Câmara, que todos os senadores não vão se furtar em momento nenhum em estar ao lado e proteger e ajudar que o microempresário continue vivo, respirando
aguentando um emprego no Brasil, né, para que a crise não se agrave ainda mais. Os senadores da Comissão de Educação sugerem usar recursos do orçamento para fortalecer o setor cultural, principalmente a área de eventos, para infraestrutura esportiva, para apoiar as instituições federais de educação e para melhorar o programa de transporte escolar. Decidimos reforçar com 500 milhões a ação 0,53, a aquisição de veículos para transporte escolar da educação básica, caminho da escola. Pretendemos, com esse apoio, ampliar o acesso à educação da parcela da população mais vulnerável, principalmente no meio rural, especialmente considerando o cenário pós-pandemia que está no horizonte. Proteção dos direitos dos povos indígenas, construção e ampliação de unidades de atendimento socioeducativas, implantação da Casa da Mulher Brasileira e de outros centros de atendimento à mulher foram as prioridades definidas pela Comissão de Direitos Humanos. Todos os setores mais vulneráveis estão contemplados no relatório pelo senador Humberto Costa apresentado. Desde índio, combate e enfrentamento do racismo, promoção da igualdade, direitos para todos, a questão das mulheres, de quilombola, enfim, todos, no meu entendimento, de uma forma ou de outra, estão contemplados. Além das emendas de comissão, cada deputado ou senador poderá apresentar até 25 emendas impositivas individuais, no valor total de mais de 16 milhões de reais. Pelo menos a metade desse valor deve ser destinado à área de saúde. As 26 bancadas estaduais e a do Distrito Federal também poderão apresentar de 15 a 20 emendas com garantia de execução e contingenciamento proporcional no valor total de cerca de 241 milhões e meio de reais. A bancada federal de Rondônia, por exemplo, apresentou uma emenda destinando 11 milhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Para este economista, definir as prioridades do orçamento será um desafio ainda maior neste momento de crise sanitária e econômica. O Congresso Nacional tem um desafio muito grande agora em 2021 com relação ao orçamento. Por um lado, a Covid continua aí, com níveis de infecção e mortalidade compatíveis com o que aconteceu no ano passado, em 2020, o que vai pressionar as despesas com saúde, tanto na União como em estados e municípios. Nesse contexto, as emendas orçamentárias, principalmente aquelas com foco localizado nos municípios, elas são muito importantes para reaquecer a economia. Recebidas todas as emendas, a Comissão Mista de Orçamento começa a discutir o texto encaminhado pelo governo e as sugestões feitas pelos parlamentares. Depois que a CMO aprovar a proposta, ela será encaminhada para votação pelos plenários da Câmara e do Senado. A expectativa é de que o orçamento seja votado pelo Congresso Nacional até o dia 24 de março. O Senado aprovou proposta que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas, governos estaduais e prefeituras. A matéria seguiu para a Câmara dos Deputados. O objetivo do projeto é facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 de farmacêuticas internacionais. O texto prevê que União, Estados, Distrito Federal e municípios assumam os riscos referentes à responsabilidade civil sobre os eventos adversos relacionados à vacinação, desde que a Anvisa tenha concedido registro emergencial ou temporário para os imunizantes. Essa medida abre caminho para a aquisição de vacinas por governadores e prefeitos. Estamos, senador Eduardo Braga, em números de hoje, com mais de 248 mil compatriotas nossos que perderam a vida. Se nós não ampliarmos o arsenal, e o arsenal contra o vírus é a vacina, nós só temos 2 balas no arsenal no dia de hoje. É a AstraZeneca e a Coronavac. Se nós não ampliarmos imediatamente esse arsenal, a expectativa é que nos próximos meses, temos mais outros 70 mil compatriotas nossos que vão perder a vida.
De acordo com o projeto, os imunizantes comprados por pessoas jurídicas de direito privado devem ser integralmente doados ao Sistema Único de Saúde e utilizados no âmbito do Programa Nacional de Imunizações. Só após a vacinação dos grupos considerados prioritários, as empresas seriam autorizadas a adquirir diretamente vacinas para comercialização ou utilização. Nós precisamos acelerar esse ritmo. Precisamos botar pilha nessa história. Porque não tem outro caminho, não tem outro remédio para a retomada do desenvolvimento econômico. Caro senador, relator da matéria, Randolfo Rodrigues, tem que pôr a massa laborativa vacinada para que ela possa continuar a produzir o desenvolvimento econômico, gerando desenvolvimento, emprego e renda. Os senadores também aprovaram a criação de uma comissão temporária para acompanhar as questões de saúde pública relacionadas ao coronavírus. O fato é que nós estamos completando 2 meses, praticamente, sem um radar de acompanhamento desta gravíssima questão nacional e mundial. Na fase que estamos da pandemia, essa comissão, senador Eduardo Braga, terá uma função central e que não tem coisa mais importante no país do que a imunização de todos os brasileiros. Eu diria até que essa comissão agora será a comissão da Covid, acompanhamento da pandemia / imunização. Eu acho que essa é a grande tarefa que essa comissão do Senado, que nós estamos constituindo no dia de hoje, virá a ter. É preciso ter a informação e o monitoramento, é preciso ter compromisso com as informações. Essa comissão fará esse papel. Agora, presidente, não é apenas a questão da vacinação, é a questão dos leitos de UTI. Porque neste momento é preciso também informar ao prefeito de Fortaleza, ao prefeito de Manaus, a todos que estão enfrentando a linha de frente do Covid, como está a questão da contratualização dos leitos de UTI. Porque, lamentavelmente, há brasileiros morrendo por falta de assistência médica. Pesquisa feita pelo Data Senado mostra que a maioria dos brasileiros quer vacinação obrigatória contra a Covid-19. Mas o percentual de quem acha que deve ser opcional também é alto. Em pesquisa realizada pelo Data Senado no final de 2020, 57% das pessoas entrevistadas acreditam que tomar a vacina contra a Covid-19, desde que ela seja segura e eficaz, deve ser obrigatória, enquanto para 42% a vacina deve ser opcional. O alto índice de brasileiros que defendem que a vacina deve ser opcional chama a atenção. O Dr. Emerson Luz explica a importância de se tomar a vacina. Não vacinar-se contra a Covid-19 significa continuar participando da cadeia de disseminação do novo coronavírus. É possível pegar o vírus e passar para as outras pessoas e ficar doente. Sabemos que o vírus pode ter um comportamento incerto, ele pode ter uma forma grave, mesmo em pessoas abaixo de 60 anos ou sem comorbidades. A vacina protege não somente em pegar a Covid-19, mas também em apresentar as formas graves da doença. Senadores comentaram a importância da vacina. A vacinação é um ato de preservação da saúde coletiva, da saúde pública. Nesse sentido, quanto maior o número de pessoas que se vacinarem, mais segurança nós teremos para a população como um todo. Isso não significa que a vacina deva ser obrigatória. Agora, é importante que, assim como a lei determinou, nós aprovamos recentemente, o poder público possa estabelecer restrições para aquelas pessoas que se recusarem a tomar a vacina. A vacinação deve ser obrigatória. Desde o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já exige que assim seja. Por quê? Porque as doenças contagiosas, se a pessoa não é imunizada, ele pode transmitir a doença para outra pessoa. E, evidentemente, que o direito individual de cada um tem que estar submetido ao direito coletivo. Pela pesquisa,
a maioria concorda que pessoas do grupo de risco, profissionais da saúde e da segurança pública devem ter prioridade no recebimento da vacina. As perguntas da pesquisa elas foram feitas com base em projetos de lei que estão em tramitação no Congresso. Então, esses resultados permitem aos parlamentares identificarem como a população brasileira pensa em relação aos projetos em tramitação e podem usar esses dados na tomada de decisão. A pesquisa também aponta que para 99% dos entrevistados, o governo deve distribuir a vacina gratuitamente a todos os brasileiros. A obrigação de garantir a vacina é do poder público, é da União, do governo federal, e isso tem que estar em primeiro lugar. Não faz sentido, de forma alguma, nós permitirmos a venda da vacina ou o acesso no segmento privado. Tem que ser pública e garantida pelo governo federal. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou em janeiro, mas até o momento, menos de 5% dos brasileiros receberam pelo menos uma das 2 doses. A vacinação é o único método de profilaxia contra a Covid-19 cientificamente comprovado. É muito importante que todos participem e sejam vacinados de acordo com as fases do Plano Nacional de Imunização. Quem já tomou a primeira dose deve tomar a segunda dose nas datas previstas e quem ainda não foi vacinado deve procurar os postos de saúde assim que sua fase iniciar. Assim nós alcançaremos um estado chamado bloqueio vacinal, quando a doença não consegue mais se espalhar, justamente porque uma grande parcela da população já está vacinada. O presidente da República entregou ao Congresso Nacional a medida provisória que prevê a desestatização da Eletrobras. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente o texto da medida provisória de desestatização da Eletrobras ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Na sala de audiências do Senado estavam presentes ministros e também o presidente da Câmara. A nossa agenda de privatização continua a todo vapor e nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. O texto foi publicado nesta terça-feira à noite, numa edição extra do Diário Oficial da União. A medida provisória prevê a venda de ações da Eletrobras, mas nenhum grupo vai poder ter mais de 10% dos votos na Assembleia Geral de Acionistas. Continuam sob controle da União a Eletronuclear e a Itaipu Binacional. Com a medida provisória, o BNDES já pode começar os estudos para a desestatização da empresa, mas a venda só poderá acontecer com a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso. Como todas as medidas provisórias, será pelo Congresso Nacional dada a devida atenção, devido encaminhamento, também pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República, com a avaliação crítica, evidentemente, da maioria da Câmara, da maioria do Senado, entendendo as modificações que eventualmente devam ser feitas. O primeiro passo do que a gente pode chamar de uma agenda Brasil, né? Privatizações, discussões, capitalizações, investimentos, uma pauta que andará no Congresso com as reformas. A Câmara iniciará com muita rapidez a discussão dessa medida provisória, já com pauta para a próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. O Congresso recebeu esta semana do presidente Jair Bolsonaro uma proposta que pode abrir caminho para a privatização dos Correios. Como se trata de um projeto de lei, o texto começa a tramitar na Câmara e depois vem para o Senado. E agora o presidente assina a mensagem ao Congresso que encaminha o projeto de lei dos Correios, que dispõe sobre a organização e a manutenção do Sistema Nacional de Serviços Postais. O presidente Bolsonaro entregou ao Congresso na noite desta quarta-feira um projeto que possibilita a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Assim como a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras, levada na véspera ao Senado, o projeto dos Correios foi entregue pessoalmente por Bolsonaro à Câmara, dias depois da troca do presidente da Petrobras, que o mercado financeiro interpretou negativamente como uma intenção de interferir na política de preços da companhia. Isso não é uma resposta ao caso Petrobras, não.
Até porque isso já vinha sendo trabalhado há muito, bem como o projeto sobre os Correios, bem como a MP de ontem sobre o sistema elétrico. O projeto garante a universalização dos serviços postais, acaba com a imunidade tributária dos Correios e aumenta indicadores de eficiência em entregas. O modelo de privatização ainda não está definido, mas o governo considera 3 formas de vender a estatal. Uma é oferecê-la por inteiro ao mercado, outra é dividi-la por regiões e a terceira é separar por unidades de negócios, como logística, encomendas expressas e outras. 28 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. A presidente da Subcomissão Temporária do Senado, que trata do tema, Mara Gabrilli, organizou uma campanha virtual para alertar sobre a falta de políticas públicas para o tratamento das pessoas afetadas. Congresso iluminado com várias cores para chamar a atenção da sociedade e dos governantes de que as pessoas que sofrem com doenças raras precisam de mais cuidado. Cerca de 7.000 tipos de doenças raras acometem mais ou menos 13 milhões de brasileiros. Doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E 95% dessas enfermidades não contam com tratamento algum. Elas podem causar deficiências física, sensorial, intelectual, psicossocial e até uma associação de 2 ou mais deficiências. Além disso, a pessoa pode desenvolver baixa imunidade e necessidade de adaptação na alimentação. Aproximadamente 75% das doenças raras afetam crianças, 80% delas por fatores genéticos e os outros 20% por causas ambientais, infecciosas e imunológicas. Em 1994, a senadora Mara Gabrilli sofreu um acidente de carro que a deixou tetraplégica. Ela sabe bem de algumas dificuldades pelas quais muitas pessoas com doenças raras passam. Quando se tem uma doença rara, é preciso enfrentar diversos desafios. O diagnóstico pode ser super tardio, aliás, ele pode nunca acontecer. Não ter um cuidador diminui vertiginosamente a qualidade de vida. Falta de medicamento, falta de equipamento, sem contar a falta de acessibilidade. Isso traz uma sensação de esquecimento, de abandono, de perplexidade. A senadora, que é a presidente da subcomissão temporária sobre o tema, recebeu o apoio em uma campanha virtual que organizou. Do dia 18 ao dia 28 de fevereiro, pessoas com doenças raras, profissionais da área, personalidades públicas, associações do terceiro setor e amigos se engajaram nesta causa, mostrando a realidade na busca por soluções e pelo aprimoramento de políticas públicas. Os portadores dessas doenças não podem ser esquecidas pelo Estado e ficarem à margem da sociedade. Defendemos inclusão, respeito e acesso a todos os direitos e a um sistema público de saúde eficiente. O acolhimento da família e da sociedade também transforma vidas. Principalmente nesse momento de pandemia, gente, as pessoas que têm doenças raras parece que estão no esquecimento, parece que não têm direito a viver. E no Dia Mundial das Doenças Raras, é para ser um marco de posicionamento, de determinação de todos os entes públicos para a dignidade e a atenção a essas pessoas. Os senadores também pedem que a causa não seja lembrada somente nessa data. Em todos os dias do ano, para que o diagnóstico precoce, o tratamento, o atendimento, as necessidades das famílias e dessas pessoas sejam atendidas em políticas públicas boas. Eu sou o padre Marlon Múcio, eu tenho 47 anos, moro em Taubaté, no interior do estado de São Paulo. E eu tenho uma doença genética neurodegenerativa.
extremamente rara, chamada deficiência do transportador de riboflavina, RTD. Antigamente o nome era Síndrome de Brown-Vialeto-Van Leer. A Kiara, portadora de uma doença rara, atrofia muscular espinhal, AME, tem 1 ano e 6 meses e foi diagnosticada aos 10 meses de vida pelo Hospital Sara. Bate-bate, a perninha, bate-bate sem parar. Ela faz fisio diariamente, fono, terapia ocupacional, neurologista, pneumologista, cardiologista, nutricionista. Hoje eu estou ocupado não em encontrar a minha cura, mas em encontrar a cura para a doença da qual eu sofro. Assim serão beneficiados aqueles que têm a mesma doença que eu, aqueles que a têm e não sabem, e as futuras gerações. Hoje, a grande luta minha e dos pais que têm filhos com AME, bem como tantas outras doenças raras que existem, é que essas doenças sejam diagnosticadas no teste do pezinho. Existem vários projetos em tramitação no Congresso Nacional sobre a triagem neonatal, a identificação tão precoce quanto possível de problemas reais ou potenciais que as crianças possam apresentar. Muitas dessas possibilidades, quando identificadas precocemente, significarão uma vida normal. Felizmente, se existem hoje remédios que tratam portadores de doenças raras, eles devem ser fornecidos, porque é uma vida, é algo precioso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.